Olá, seguidor do Olhar do Vale. Hoje nós estamos recebendo o candidato Molina do Ari. E a gente vai conversar aqui sobre vários assuntos para entender um pouco as propostas e ideias do candidato. Candidato, agora passa a valer aí o seu tempo. Primeiro eu gostaria que o senhor se apresentasse ao nosso eleitor. Bom, eu sou o William Molina, né? Tenho o nome de campanha Molina do Ari, tenho 53 anos, sou casado há 35 anos com a Sugi Molina, minha esposa querida, 2 filhos, o Rian, que mora em Curitiba, é analista de software, trabalha na Volvo, e o Vitor Hugo, que está na universidade, terminando o curso de Direito. Sou professor universitário, já atuei nas escolas públicas no Feliciano Pires, numa escola particular que foi o Honório Miranda, e essa é a minha profissão, tenho grande orgulho disso. Candidato, o senhor se anuncia como também um candidato de direita, é isso? Perfeitamente. Todos os nossos princípios, né, de gestão, eu sou cristão, fui criado na Igreja Católica, né? Tive uma passagem em 2020 por um período muito difícil da minha vida, onde eu enfrentei uma doença muito grave, e eu tive ali a oportunidade de conhecer o pastor Gilmar, da Igreja Calvário, onde eu tenho feito as minhas orações, onde eu tenho participado. Acredito muito que Deus é um só, Ele está, obviamente, junto de nós e a gente tem que perseguir esses princípios cristãos, conservadores, liberdade, a nossa pátria, a nossa família, que é o nosso bem mais precioso, e defendo muito isso. Candidato, pois é, mas o seu partido, em nível nacional, o MDB, inclusive veicula uma propaganda em nível nacional que se anuncia nem de direita nem de esquerda, de centro. Não é uma incoerência aí? Não, de forma alguma. Eu acho que tanto os partidos políticos, né, como os grupos que nós formamos em nossa sociedade, ele tem dentro do seu quadro uma diversidade enorme de pessoas, né? Se a gente pegar todos os partidos, vamos lá, já que tu desse esse exemplo, o próprio PL, que é do nosso presidente Bolsonaro, né? Nós temos visto que alguns deputados federais, alguns senadores da República estão aprovando projetos do governo atual, né, que é o governo do PT, sendo considerados candidatos de direita, assim como é nosso presidente Bolsonaro. Se nós ficarmos aqui nesse debate, nós podemos dar N exemplos dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, na federação, de pessoas que estão dentro de alguns partidos, mas têm um posicionamento firme dentro das suas ideologias, dentro da sua crença, da sua forma de agir e pensar. E uma grande diferença, Anderson, que a gente vê em relação àquelas pessoas que se anunciam de direita ou mesmo de esquerda, são nas ações. Compare a vida dessas pessoas, peguem o que essas pessoas fizeram, não agora na campanha de um mês. Peguem o que aconteceu o ano passado, ano retrasado, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás e comparem o que essas pessoas fizeram durante a sua trajetória de vida. Aí a gente, obviamente, vai perceber quem realmente defende os nossos princípios e quem está aí se fantasiando de direita para tentar pegar um votinho aí da sociedade. O senhor pode dar um exemplo mais claro? Bom, tem vários candidatos nessa campanha que a gente sabe, né? O candidato de esquerda, que representa o PT, né? É um candidato declarado de esquerda, né? Todo mundo nos pergunta também, os demais candidatos, né, que são considerados de direita, nós não somos iguais. Um monte de gente nos pergunta, por que vocês não se uniram? Porque não só as pessoas, nós não estamos aqui para julgar A, B ou C, um candidato esse ou aquele, nós estamos para julgar os grupos, para ver quem são as pessoas que estão com essas candidaturas. Aí nós podemos dizer, né, se esse candidato, se esse grupo é realmente de direita, se é realmente de esquerda, o que ele representa para a sociedade. Atingir individualmente, né, os demais candidatos, eu não vou fazer isso. Eu tenho aqui proposições que estão sendo executadas, porque o governo Ari foi cassado injustamente. Nós tivemos aqui no Tribunal de Santa Catarina 7-0 a favor do Ari, e revertido no TSE por uma briga política, uma perseguição que aconteceu em relação ao nosso empresário, que eu tenho orgulho de dizer, Anderson, é nosso amigo, é nosso incentivador. O Luciano Hang é um grande homem, um grande empresário da nossa cidade. Eu tenho coragem de dizer que ele está comigo, não tenho medo o pessoal pergunta, não tenho medo de ser caçado? Não, se eu for caçado por isso, novamente Brusque vai ter a opção de escolher outra pessoa
que venha no mesmo rumo, no mesmo sentido, com coragem, com determinação de enfrentar. Nós não podemos, Anderson, abaixar a cabeça para essas decisões absurdas que estão sendo tomadas, principalmente lá em Brasília, e que acabam afetando a nossa cidade. Mas aquele vídeo que o senhor publicou do Luciano Hang é antigo. Esse vídeo foi quando eu saí do hospital, a gente teve um momento muito triste na minha vida. O Luciano foi um grande incentivador do nosso governo, tanto do Dr. Jonas quanto do Ari. Aquele vídeo foi gravado na casa dele no ano passado, quando nós estivemos lá conversando. Ele sempre abriu as portas para dar boas dicas, para dar sugestões de melhoria no nosso governo. É um parceiro nosso, né? Nesse momento, o que nós temos? Nós temos um processo político no país de perseguição. E por isso o próprio presidente Bolsonaro foi cassado também justamente agora, de inegibilidade de 8 anos, numa situação absurda. Nosso deputado federal aqui do Paraná, o Deltan Dallagnol, que defendeu a Lava Jato, foi uma pessoa participativa em todo esse processo, né? Nós tivemos a cassação do Ari, que o presidente da República cita, o nosso presidente Bolsonaro, como uma forma injusta de perseguição ao Luciano, né? Então todo esse processo... O que o pessoal diz agora? Por que o Bolsonaro não grava um vídeo, né, aprovando a tua candidatura? Ou mesmo o Luciano Hang, que é o nosso parceiro, nosso incentivador, todo o grupo que está com ele está com a gente, né? Por que eles não gravam um novo vídeo? A gente pergunta, qual o tamanho da perseguição contra essas pessoas? O que nós estamos enfrentando em relação ao TSE, em relação ao Supremo Tribunal Federal? O que eles podem vir a pagar por isso? Vale a pena? Candidato, depois a gente quer entrar no assunto propostas e ideias. Eu só tenho que fazer mais uma pergunta para o senhor. Numa eventual vitória sua, né, com seu vice, doutor Oswaldo, esses partidos tidos como direita fariam parte de um eventual governo Molina? Anderson, nós temos um conceito de administração pública que eu já disse, é diferenciado dos nossos concorrentes. Nós procuramos, já desde o início do governo do Dr. Jonas, uma modificação, e isso um grande amigo meu sempre me cobrava. Molina, quando tu entrar na política, meu amigo professor aqui da Unifeb, quando tu entrares na política, vamos trazer pessoas competentes para cada uma das áreas. Fazer com que esses cargos comissionados, Anderson, que antes era 240 e agora nós baixamos para 200 já no governo do Ari, que essas pessoas elas tenham competência para ocupar os cargos que elas ocupam. As questões partidárias, é claro que influenciam. Nós temos um grupo agora trabalhando na eleição, essas pessoas merecem o nosso respeito, merecem o nosso crédito. Por isso que eu digo, já no grupo que tu formas, para ir buscar a eleição, tu tens que ter pessoas competentes do nosso lado. Eu tenho hoje o doutor Oswaldo, que é o meu vice, eu tenho o ex-prefeito Ari Vec, o ex-prefeito Dr. Jonas, o vice-prefeito cassado, o pastor Gilmar, eu tenho o Paulinho Sestren, que tem contribuído imensamente, foi nosso opositor, quem lembra, na época o Dr. Jonas era prefeito, na Câmara, mas sempre uma oposição firme, com propostas, com sugestões de melhoria, nós sempre fomos oposição na política no governo do Dr. Jonas, nunca inimigos. E temos compactuado das mesmas ideias. A questão da escola a questão da discussão do sexo, da questão dos banheiros, né? Que hoje se discute do uso do banheiro masculino e feminino, somos contrários, tem que ter um banheiro específico para essa nova geração que está vindo, né? É um banheiro para o masculino para não constranger os meninos, um banheiro feminino para não constranger as meninas e um banheiro para quem não está à vontade dentro desse ambiente. E também não permitir que essas pessoas entrem nem no banheiro feminino, nem no banheiro masculino, para constranger aquelas pessoas que ainda respeitam a questão do conservadorismo, do sexo já definido biologicamente. Candidato, mas todos esses candidatos aí tidos como de direita já fizeram parte do governo Dr. Jonas e Ari. Por que agora o senhor divulga que é diferente deles se eles faziam parte do governo? Anderson, eu vou explicar novamente, talvez não tenha sido claro. Essas pessoas participaram do governo. As pessoas que compõem o grupo dessas pessoas não faziam parte do governo. Perfeito? Jorge Bossi fazia, por exemplo. Não, vamos começar. O outro candidato, o Simas. O Ciro Rosa nunca fez parte do nosso governo. Então não vai estar com nós. Esse é um fato que já elimina esse candidato de estar com a gente. Certo? O candidato Simas, sim, foi líder do governo, porém,
nesse processo eleitoral, ele se juntou com outros grupos que não eram nossos, que não vinham fazendo parte do nosso trabalho. A mesma coisa o André Vec, foi meu estagiário, promovia chefe, promovia diretor. Quando fiquei doente, que fui para o hospital, numa situação muito difícil da minha vida, solicitei ao Dr. Jonas que deixasse ele como secretário, porque do hospital a gente conseguia fazer um trabalho, dar sequência no planejamento que nós tínhamos na época, para a prefeitura não perder. Até disse na época, Dr. Jonas, enquanto eu estiver vivo, eu não sabia se continuaria, até porque eu tive um câncer, né? Foi muito grave, e eu disse, enquanto eu estiver vivo, mantenha o André, que daí a gente consegue continuar a gestão. O André, na época, teve a intenção de se lançar vereador, fizemos todo um trabalho para ele conseguir ter esse cargo, trabalhei muito para isso, porém agora ele se juntou com pessoas que não compactuam das nossas ideias. Nós tivemos um grave problema com o Josimar, que é o presidente do partido dele, na gestão municipal. Ele foi nossa oposição na Câmara logo em seguida por um problema político, daí é o partido dele, eu não vou aqui tratar questões de outros partidos. Então, Anderson, fique bem claro, não estou aqui dizendo que o Simas ou o André não fizeram parte do nosso governo. Fizeram sim. O André, inclusive, foi meu funcionário, nosso funcionário, desculpe. Nessa condição. Agora, eles se juntaram com pessoas que não faziam parte do nosso governo, que não compactuam das nossas ideias e, por isso, nossos grupos são diferentes. Bom, a saúde, que é um gargalo na nossa cidade, candidato, o que, se o senhor for eleito, fará pela saúde no município? Nós tivemos 2 momentos muito importantes que nós atravessamos desde 2020 até esse momento. Nós tivemos, primeiro, uma pandemia, nível mundial, e onde Brusque, lamentamos obviamente a morte de vários brusquenses, isso nos comove, nos deixa triste, mas nós tivemos um dos melhores índices em relação ao combate à Covid. Por que, Anderson? Porque nós investimos nos hospitais. Porque a pessoa, quando estava faltando ar, quando ela estava em casa doente, quando ela precisava de assistência, ela não ia para a UBS e nem teria como ir. Ela foi para o hospital. Então, nossa prioridade naquele momento era fazer um investimento maior nos hospitais. O Hospital Dom Joaquim, que já no governo do Dr. Jonas tinha 12 horas de porta aberta, nós transformamos para 24 horas de porta aberta, aliviando um pouco a carga da Zambuja. Porque todos os cidadãos brusquenses e cidadãs têm que lembrar que no Hospital Zambuja nós recebemos gente de pessoas que vêm se tratar, de Guabiruba, Botuverá, Nova Trento, São João, Canelinha, e Brusque tem sido responsável por esse atendimento. Apesar de que a única cidade, importante dizer, Anderson, que colabora financeiramente com valores expressivos. O Hospital da Zambuja, hoje, de receita própria do município, recebe mais de R$1,5 milhão no contrato. E o Hospital Dom Joaquim, aproximadamente 600, 700 mil. Ou seja, é o município que bota dinheiro para esse atendimento à população. Voltando, depois tivemos a dengue, que também foi um momento bem difícil para a nossa comunidade. Nós tivemos o atendimento nos hospitais, como disse antes, uma pessoa com 38, 39 graus de febre, ela não procura a UBS, ela procura um tratamento onde? No hospital, é onde nós tivemos a nossa prioridade. Porém, esse momento passou. O próprio Dr. Oswaldo, em reunião com a gente no início desse ano, começamos a trabalhar a mudança de foco. Passou a pandemia, apesar do Covid ainda existe, obviamente, mas com menor intensidade. A dengue a gente conseguiu, junto com a vigilância epidemiológica e a colaboração da população brusquense. Fique atento, população, não deixe, como toda a orientação é feita para o tratamento da dengue, água parada em casa, todas aquelas coisas que já foram orientadas aqui. Bom, tendo a dengue, nós investimos no hospital. Agora, pessoal, nós temos que ser estratégicos. As mudanças dentro de um planejamento, elas acontecem conforme as ações vão acontecendo. Então, nós temos que focar agora no atendimento primário, nas UBSs. Se o pessoal diz, mas foi muito relegada. Não, nós mantivemos as UBSs, são praticamente 26 UBS ou 27 UBS que nós temos no município, 35 equipes de saúde, não é fácil manter, mas agora nós temos que dar prioridade, em razão desse afastamento das pandemias, da dengue também, a essas UBS, para que a prevenção se torne uma forma primária em relação à saúde do nosso município. Candidato, em relação ao seu plano de governo, o senhor coloca em um dos 15 tópicos lá que o senhor coloca, fazer mais com menos.
De que forma? Porque isso todo candidato fala, que vamos enxugar a máquina pública. Agora, eu gostaria de saber de que forma que o senhor vai fazer isso, vai fazer com que nós tenhamos uma maior produtividade em todas as áreas com menos. Anderson, nós tivemos um exemplo, se eu posso citar aqui, eu fui presidente do SAMAI de março de 2022, agora até março de 2023, até abril, na verdade. Nós tínhamos o SAMAI, vou dar só essa orientação para que a gente traga isso depois para a gestão pública municipal. Nós temos uma gestão do SAMAI totalmente deficitária em relação a todos os processos administrativos. Tu sabe que quando tu não controla o financeiro, quando tu não controla os investimentos, quando tu não controla as despesas que tu tens dentro de uma área ou dentro de uma empresa, eu vou dar um exemplo muito simples que a população sempre me cobra e eu dou esse exemplo. Na tua casa tu recebes o teu salário, tu sabes quanto tu vais ter no final do mês de receita. Se tu gastar mais do que tu recebe, aquele mês tu já vai ficar devendo. Naturalmente que se isso se transformar numa sequência de meses, a tua dívida vai ser cada vez maior. Então tu vais ter que controlar para que isso não aconteça. Mesmo que tu pegue um empréstimo em banco, tu já vai ter tua despesa mais a parcela que tu vai ter que pagar do empréstimo. É isso que acontece na nossa casa. Na prefeitura, pessoal, não é diferente. Nós temos uma receita, por isso que eu digo, esses candidatos que vêm com propostas miraculosas, que vão fazer isso, vão fazer aquilo, em 1 ano e 3 meses de trabalho, Anderson, eu duvido, me prove. Não tem como tu gastar dentro do espaço público, agora que nós estamos falando da gestão pública, mais do que tu arrecada. Senão tu não vais fechar as contas no final do ano, o município vai ficar em dívida. Quando nós pegamos a prefeitura em 2017, foi um grande exemplo. Brusque tinha passado também essa mesma situação de afastamento do prefeito eleito, assumiu o presidente da Câmara, teve uma eleição indireta, foram 3 prefeitos em menos de 4 anos, lembra disso? Nós passamos 2017 todo para arrumar casa. Isso é um prejuízo para a população, Anderson. Não é um prejuízo só para Brusque, só para a prefeitura, é a população que paga. Então nós temos que estar atentos a isso. E voltando ao SAMAI, quando nós pegamos o SAMAI com essa deficiência, com esse processo, nós reformulamos os processos administrativos, cuidamos dos investimentos que estavam sendo feitos desnecessários, cuidamos dos gastos que nós tínhamos com a folha de pessoal. O pessoal todo reclama, briga comigo, acha que eu sou muito sério, que eu sou muito durão, mas foi graças a isso que quando eu entreguei, no dia 30 de abril, a chave de volta para o Ari, que o Ari me chamou para a prefeitura, que nós estávamos com perda de arrecadação em razão do governo federal, são mais de 20 milhões de ICMS que não entraram nos cofres da prefeitura. Nós temos de déficit 20 milhões só de o que nós pretendíamos arrecadar com o ICMS e o que foi arrecadado. E terminando, dia 30 de abril eu entreguei a chave do SAMAI de volta para o Ari com 37 milhões de reais em caixa devido a uma boa administração que nós fizemos. É essa forma que nós aplicamos na nossa gestão. Candidato, por que o eleitor deve votar no senhor? Eu sou hoje o único que conhece toda a proposta que foi aprovada pela população em 2020. O Ari Vec e o pastor Gilmar, eles apresentaram em 2020, na eleição, um plano de governo para 4 anos, Anderson. E esse plano de governo nós já cumprimos praticamente 80% do que estava ali. Eu sei como finalizar. O que para os outros candidatos são propostas, são sugestões, inclusive propostas de 4, 5 anos, que a eleição é de 1 ano e 3 meses. Para mim são ações. Nós temos que finalizar essas ações para entregar para a população o que ela aprovou, com 25.734 votos em 2020. Ela aprovou o prefeito Ari Vec e o pastor Gilmar para fazer aquele mandato. E nós cumprimos 80% até em 2 anos e meio. O que falta, pessoal? Falta agora, nós trabalhamos duramente, Anderson, por 2 anos no empréstimo do Fomplata. Muita burocracia, muita discussão, levar documentos a Brasília e todo o processo que envolve o empréstimo desse grande porte. São 30 milhões de dólares do empréstimo, 7 milhões e meio de contrapartida da prefeitura, que torna aproximadamente 200 milhões de reais em investimento. Inclusive, o Esperidião a mim elogiou Brusque como a cidade exemplo no Brasil, como gestão administrativa e gestão financeira. Por isso nós conseguimos o empréstimo. E com esse dinheiro nós iremos terminar o nosso mandato em 1 ano e 3 meses, concluindo 100% do plano que você aprovou em 2020.
votando no 15, Molina e Dr. Oswaldo, nós vamos cumprir o que foi dado ao Arivec e ao pastor Gilmar como direito naquela eleição. E é isso que nós pedimos, corrigir essa injustiça que foi promovida pelo TSE, tirando o Ari e o pastor Gilmar do poder. Candidato Molina, muito obrigado pela entrevista. O espaço fica aberto para o senhor fazer novamente um pedido de voto, então, para o eleitor. População brusquense, vote 15. Dia 3, o nosso compromisso é dar sequência e finalizar o que foi prometido no plano de governo do Arivec e pastor Gilmar. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado por essa entrevista. A gente finaliza aqui a entrevista com o candidato Molina do Ari. Fique ligado no Olhar do Vale. Não esqueça, dia 28 de agosto, às 20 horas, o nosso debate entre os candidatos a prefeito, com transmissão por todas as nossas redes sociais. Um abraço.